Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre as etapas da embriologia humana. Acompanhem comigo o assunto do capítulo 28 de Biologia 1, página 394. Primeiramente, o processo de embriogênese começa com a fecundação. A fecundação é o encontro dos gametas masculino e feminino que ocorre na tuba uterina da mulher. O espermatozoide ele consegue entrar a corona radiata e a zona pelúcida que envolve o ovócito, que vai ser fecundado, através de algumas enzimas que a cabeça do espermatozoide possui, que a gente chama de acrossoma. Essas enzimas, então, elas permitem que o espermatozoide ele adentre e aconteça, então, a fecundação desse óvulo, né, para que haja a formação da primeira célula, que é a célula ovo ou zigoto. Então, essa região aqui é a região da cabeça do espermatozoide que a gente chama de acrossoma. Aqui tem inúmeras enzimas que vão facilitar essa entrada aí do material genético que está no núcleo do espermatozoide para fecundar o ovócito. Depois que acontece a fecundação e apenas um único espermatozoide que entra no ovócito secundário, a gente vê que há a divisão desse ovócito secundário para que origine o óvulo. Quando acontece, então, a cariogamia, que é exatamente a fusão entre o núcleo do óvulo com o núcleo do espermatozoide. A partir desse momento, então, teve a formação do zigoto, que é a primeira célula do novo indivíduo. Então, a fecundação acontece aqui, a gente tem o ovócito secundário sendo fecundado pelo espermatozoide, aí tem aquela primeira divisão dele, formando então o óvulo, e aí, posteriormente, a cariogamia, quando tem aí a fusão do núcleo masculino com o núcleo feminino, formando a célula ovo ou zigoto, com as características cromossômicas agora desse novo ser. Se teve a fecundação, cerca de 5 dias após a fecundação, essa célula que o zigoto já sofreu algumas divisões, né, forma então uma célula chamada blastocisto, ele se fixa no endométrio do útero, que é aquela camadinha interna do útero feminino, que é um fenômeno que a gente chama de nidação. Esse fenômeno de nidação, a gente tem uma célula chamada trofoblasto, que vai permitir o quê? Que é uma porção aí do blastocisto, esse trofoblasto, ele produz a gonadotropina coriônica, que é o HCG, esse hormônio HCG que mantém o corpo lúteo desenvolvido dentro do ovário da mulher, permitindo que tenha alta concentração de progesterona e estrogênio, mantendo aí o endométrio, para que não haja descamação no endométrio e a gente tenha a liberação e sem querer querendo saia essa célula blastocisto do útero da mulher. Então, se o endométrio não descama, a mulher não menstrua e a gravidez vai adiante. Então, quem que faz isso, que a gente chama de sinciotrofoblasto, é exatamente onde a região aí do trofoblasto que vai produzir esse hormônio gonadotropina coriônica. Após os primeiros 3 meses de gravidez, a placenta ela já está desenvolvida e ela mesma passa a secretar a progesterona. Nós vamos comentar aqui o desenvolvimento embrionário de um animal chamado anfíoxo. Esse animal, ele é um cordado primitivo que ele tem o seu desenvolvimento embrionário bem parecido com a dos vertebrados. Quando acontece a fecundação, a gente tem as primeiras divisões celulares formando uma estrutura que a gente chama de mórula. Depois de alguns dias, essa mórula ela torna-se maior e oca por dentro, com uma cavidade que a gente chama de blastocele. E ali, a partir desse momento, então, o embrião ele é chamado de blástula. Essa cavidade ela deixa de existir e o embrião ele passa a ter uma camada de células para dentro e outra para fora. Para fora é chamado de ectoderme e essa para dentro a gente chama de endoderme. Há a formação também de uma região chamada arquêntero. Essa região é que vai originar posteriormente o tubo digestório do animal. A entrada do arquêntero a gente chama de blastóporo. Em nós, e tanto em nós quanto no anfíoxo, o blastóporo origina primeiro o ânus e depois origina a boca. Então, na etapa final, a gente tem a formação também do tubo neural, que vai ser onde vai
passar posteriormente o sistema nervoso. Depois a gente tem a mesoderme também, que é a parte intermediária dos folhetos embrionários, porque a gente já tem a ectoderme e a endoderme. A notocorda, que é um bastão flexível que origina depois em nós vertebrados a coluna vertebral. E também há o desenvolvimento do celoma, porque nós somos enterocelomados. O nosso celoma ele vai originar aí as nossas vísceras, o nosso sistema digestivo. Quando o embrião está nessa fase, ele é chamado de neurula. Então, olha só, no anfíoxo a gente tem a formação do zigoto, as divisões celulares, a mórula e a gente tem a blástula. E depois continua. Nos mamíferos, a gente tem o zigoto, né, formando aí, sofrendo aí as divisões, a mórula, o blastocisto com essa região aqui que é o arquêntero. Aqui nos anfíbios, a gente tem também umas divisões celulares bem parecidas nos répteis e nas aves, e nos artrópodes que são invertebrados. A gente pode ver uma grande diferença. São os tipos de clivagens ou segmentação que acontece entre os seres vivos de diferentes filos, porém todos são do reino animal. Vamos ver agora como que se dá a classificação dos animais segundo os folhetos embrionários. No processo de embriogênese, que é exatamente o desenvolvimento embrionário, a gente vê o processo evolutivo do grupo. E esse processo é importante para a gente saber onde cada animal ele é colocado, ele é agrupado. Ele é importante para a questão evolução e para a questão de classificação dos seres vivos para taxonomia, que é uma área da ciência que estuda aí cada animal, cada ser vivo sendo colocado no grupo correto. Então, quando o animal tem dois folhetos embrionários, que ele só tem a ectoderme e a endoderme, ele é chamado de animal diblástico, porque ele tem apenas esses dois folhetos embrionários. O exemplo aí são os quinidários. O primeiro grupo de animais, os poríferos, eles não têm folhetos embrionários. A gente só vê isso a partir dos quinidários, que é o exemplo aqui da água-viva. Tem endoderme e ectoderme. Já animais que são triblásticos, ao longo do seu desenvolvimento, ele tem três folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme. Então, todos os tecidos serão gerados a partir desses folhetos embrionários. Então, durante o processo de desenvolvimento embrionário, a gente vai ter a formação e a diferenciação dos nossos tecidos a partir, então, desses três folhetos germinativos ou embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme. Nós somos animais triblásticos. Agora também tem como nós classificarmos os animais de acordo com a presença do celoma, que é uma cavidade. Existem animais que podem ser acelomados, sem celoma, pseudocelomados ou celomados. Os acelomados é aquele animal triblástico que tem ectoderme, mesoderme e endoderme, porém ele não tem espaços entre os tecidos. Então ele é um animal acelomado, não tem uma cavidade. O exemplo são os vermes achatados, os plateumintos. Animais pseudocelomados são aqueles animais triblásticos que possuem uma cavidade entre os folhetos, só que essa cavidade vem da mesoderme e da endoderme. Um exemplo de animal pseudocelomado são os animais que pertencem ao filo dos nemateumintos, que são os vermes cilíndricos. E os animais celomados são animais triblásticos que têm os três folhetos germinativos e ele vai ter essa cavidade formada exclusivamente da mesoderme, que é o exemplo dos anelídeos, artrópodes, moluscos, equinodermos e todos os cordados, tanto os cordados invertebrados quanto os cordados vertebrados. Agora nós veremos as características do desenvolvimento embriológico humano. Então a gente vai ver a clivagem do zigoto, a nidação, a gastrulação e a neurulação. Primeiramente, o zigoto, ele vai sofrer diversos tipos de divisões mitóticas a partir da célula ovo, que é o zigoto. Então a gente vai ter aqui um monte de células originadas aqui, aproximadamente 32 blastômeros, que a gente chama de mórula, já é esse conjunto maciço após aí a fecundação. A nidação é quando esse embrião, após essas clivagens, ele alcança o útero em cerca de 5 dias após a fecundação. Nesse momento, a gente tem um acúmulo de fluido que forma então a blastocele desse embrião.
O blastocisto, que é esse que ficou fixo ali no útero, ele tem duas porções distintas, que é o embrioblasto e o trofoblasto, que é aquele que origina a placenta e também produz o hormônio HCG, que vai manter aí os níveis de progesterona e estrogênio elevado, principalmente no primeiro trimestre da gestação, que é justamente para a mulher não menstruar. Então a gente tem aqui o blastocisto, o embrioblasto, o trofoblasto e a blastocele, que é essa cavidadezinha aqui. O trofoblasto, ele se divide em citotrofoblasto e sincitrofoblasto. É aqui esse sincitrofoblasto que vai permitir a fixação do endométrio, né? A fixação do blastocisto no endométrio e secreta esse hormônio HCG, o hormônio que é o hormônio conhecido como hormônio da gravidez. Então a gente tem aqui essa região do sincitrofoblasto, que vai então permitir aí a produção desse hormônio HCG e a permanência do endométrio segurando aí o blastocisto, né? Todo esse embriãozinho aqui, que agora é chamado de blastocisto, no útero materno. Quando a fixação ela se completa aí no endométrio, o embrioblasto passa a apresentar duas regiões, que a gente chama de epiblasto, que forma o âmnion, que é aquele líquido amniótico, e o hipoblasto, que forma o saco vitelino, que esse saco vitelino ele também nutre o embrião nos primeiros meses de vida, até a placenta estar totalmente formada. O processo de gastrulação acontece quando o embrião deixa de ter duas lâminas e passa a ter 3 lâminas, que é quando agora ele tem 3 folhetos embrionários. Ele tinha apenas endoderme e ectoderme, e agora ele passa a também ter a mesoderme. E a partir da mesoderme ele vai ter aí a formação do celoma e também a sua linha primitiva, essas camadas germinativas e aquela placa da notocorda, que ela é conhecida pelos cordados e principalmente os vertebrados, porque essa placa da notocorda é quem vai originar o tubo nervoso dorsal, o sistema nervoso dos vertebrados. Esses 3 folhetos germinativos, ectoderme, mesoderme e endoderme, são responsáveis por originar todos os nossos tecidos. A ectoderme origina a nossa pele, o nosso sistema nervoso, entre outras áreas. A mesoderme, ela origina a nossa musculatura e os nossos tecidos conjuntivos. E a endoderme, ela origina os revestimentos das nossas vias respiratórias, do nosso intestino, do nosso estômago, entre outras estruturas também do nosso sistema digestório. E a fase aqui que a gente vê, que é a fase de gastrulação, a gente vê a blástula, a gente tem a formação do arquêntero, a gente tem as diferenças aqui dos tecidos germinativos, ectoderme mais externa, endoderme mais interna e a mesoderme, que posteriormente vai originar o celoma. O blastóporo, que vai originar primeiramente o ânus e depois a boca do nosso tubo digestório. A última fase, então, é a fase da neurulação, que é quando tem a formação da placa neural. E aí, depois dessa placa neural, a gente tem a formação definitiva do nosso tubo nervoso dorsal, ou que a gente chama de tubo neural, que ele é uma característica dos cordados, certo? Qualquer dúvida, escreve para Pro. Um beijo!